Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso de eletrônica. Nesta aula aqui vamos ver o que? Vamos ver uma carga DC variável. O que é isso? Bom, imagine o seguinte, senhores. Imagine, como eu fiz na aula 34, montei uma fonte ou um conversor, no caso foi um conversor DC-DC. Muito bem. E como é que eu vou testar? Bom, preciso colocar uma carga aqui, preciso drenar corrente deste elemento, desse circuito. Né? Então, uma solução que se tem, né, eu tenho aqui uma carga fixa. Né? Então, ela é uma carga fixa. Então, ela tem vários valores de resistência de acordo com o que se conecta. Né? Tem várias conexões aqui, possibilitando, né, olha lá, 12 ohms, 20 ohms, 32 ohms ou 7,5 ohms. O potencial máximo é em torno de 100 watts. Muito bem, é uma ideia. Tá? Só que olha só, qual é a característica da carga fixa? Bom, como o nome já diz, ela é fixa. Então eu consigo fazer o quê? Eu consigo testar a minha fonte, o meu conversor, no ponto A, aqui, ou consigo ajustar e testar a minha fonte, meu conversor, no ponto B. Muito bem, e como é que se comporta a carga entre o ponto A e o ponto B? Bom, a ideia é que seja uma reta. Né? Porém, outros comportamentos, né, podem acontecer. Tá? E como eu só tenho medições no ponto A e medições no ponto B, eu não consigo saber como é que a minha fonte aqui, o meu conversor, se comporta. Né? Então, para resolver isso aí, eu preciso de uma carga variável. Bom, a maneira mais simples de fazer uma carga variável, um resistor variável de potência, um resistor variável grande. Bom, isso fica meio complicado de se obter, é um componente meio crítico de se obter no mercado, ele é razoavelmente caro. Né? E às vezes tem alguns probleminhas, né, de controlabilidade. Então, qual que é a outra opção? Bom, a outra opção é a carga variável. A carga variável usa elementos ativos, usa transistores para fazer a dissipação de calor. Tá? Então eu fico, entre parênteses, né, jogando energia fora, mas é um teste, precisa ser feito, né, para conseguir ensaiar aqui a minha fonte ou o meu conversor. E tenho aqui o circuito, é um circuito simples. Né? Eu peguei esse circuito da internet, basicamente, dei uma aprimorada em alguns detalhes, né? Eu vou dizer quais são, mas o funcionamento desse circuito aqui é bastante simples. Vamos ver o que compõe esse circuito. Olha lá, conexão de entrada. Né? Então, tenho lá os meus bornes de entrada, né? Positivo e negativo, aqui é polarizado. Tá? Diferente de uma carga fixa que não tem polaridade. Né? Tenho lá um fusível de proteção. Tá? Então, uma corrente um pouco acima da minha corrente máxima de trabalho. Tenho, como eu resolvi montar, né, um circuito mais compacto, né, o dissipador aqui dos transistores não é grande, mas não é tão grande quanto deveria ser, resolvi colocar um sistema com a ventilação. Né? Então tenho aqui um ventilador, uma ventoinha. Né? Vamos ver em detalhes daqui a pouco. Tenho aqui a parte de controle. Né? Então, resistor de 680 ohms, 5 watts, né, um resistor de fio, e um potenciômetro de 1K, 5 watts de fio também, um resistor um potenciômetro um pouco mais parrudo aí, né, para suportar o trabalho aqui. Tem um pré-amplificador que vai pegar esta corrente aqui e me amplificar esta corrente. Esta corrente amplificada vai ser aplicada na minha parte de potência, e esses caras aqui é que vão fazer o trabalho pesado, esses caras aqui que vão esquentar, né, dissipando calor e ensaiando aqui a minha corrente. Muito bem. O que mais temos aqui? Cada transistor desse tem uma característica. Embora sejam todos irmãos, né, todos 2N3055, eu procurei pegar do mesmo lote, mesmo fabricante, porém, nós sabemos que as dopagens não são perfeitas. Então, cada transistor aqui pode ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos de tensão de trabalho.
entre base e emissor. E aí, se eu simplesmente paralelar os transistores, né, coletor com coletor, base com base, emissor com emissor, pode ser que um transistor aqui conduza mais do que os outros irmãos. E aí eu vou ter um cara tentando fazer o trabalho, o resto mais folgado. E esse cara aqui pode, por algum motivo, né, passar das suas características normais de trabalho. Como é que a gente faz para resolver isso? Colocamos aqui resistores para equalização da corrente. Então, eu crio uma queda de tensão, tá, associada ao meu elemento aqui, ao meu transistor, que se esse transistor resolver conduzir mais do que os outros, a queda de tensão aqui vai aumentar, a minha tensão entre base e emissor vai diminuir, eu vou diminuir a minha condução. Então, é um sistema aí para equalizar a corrente para que todos mais ou menos conduzam a mesma corrente, né? Coloquei, adicionei um diodo aqui, né, um diodo usado em fonte chaveada, né, 30 amperes, 40 volts, para evitar o quê? Inversão de polaridade, né? Embora normalmente uma inversão de polaridade aqui não iria danificar os componentes, talvez o ventilador aqui fosse mais sensível, mas na dúvida eu resolvi colocar aqui um componente robusto, parrudo, né, que mesmo se você inverta a polaridade aqui em tensões baixas, né, até 40 volts, nada acontece. Esse cara aqui abre, né, ele não permite a condução de corrente, né, e tem uma capacidade de 30 amperes, 15 por ramo, vai trabalhar mais do que folgado aqui. A gente já vai dar uma olhada nessas partes de dimensionamento também, né. Senhores, o que acontece? Eu tenho lá um resistor de 0,33 ohms, 5 watts. Né? Então, olha lá, potência do resistor máxima 5 watts. Né? Potência máxima pode ser dada pelo quê? Valor do resistor vezes a corrente ao quadrado. Fazendo os devidos ajustes aqui, a corrente raiz quadrada da potência máxima dividida pelo valor do resistor. Potência máxima 5 watts, valor do resistor 0,33, raiz quadrada da divisão aqui dá 3,89 amperes, quase 4 amperes. Tá? Então isso vai ser o máximo de corrente que eu posso colocar em cada transistor aqui, para respeitar, né, para não destruir o meu resistor aqui. Muito bem, optei pelo 23055, já um velho conhecido meu, já trabalhei muito com ele. Então olha lá, corrente máxima 15 amperes, bom, vai trabalhar com 3, quase 4 amperes, 15 está folgado. Potência máxima 115 watts, potência de coletor do transistor, tensão que é aplicada no coletor do transistor vezes a corrente. Bom, dimensionei essa fonte aqui para trabalhar no máximo com 15 volts. Então, 15 volts vezes 3,89, 58,85 watts. Note, 115 eu estou bem abaixo. Estou aí em torno da metade da potência. Porém, nosso amigo aqui vai esquentar. Eu preciso refrigerá-lo. Né? Então, olha lá. Corrente máxima, 4 vezes 3,89 amperes. Minha corrente máxima, 15,56 amperes. Vamos deixar como 15 amperes para dar uma folguinha. Né? Potência máxima 4 vezes 58,35, 233,4 watts. Então, vamos dizer que essa carga aqui, para fazer um número redondo, é de 200 watts e estamos conversando. Muito bem. Então, olha lá. Eu tenho lá minha corrente máxima, minha potência máxima, e aí eu tive que montar isso numa estrutura que me permite se trabalhar de uma maneira correta. Então, vamos dar uma olhadinha lá dentro. Né? Então, o que eu tenho aqui? Tenho lá o potenciômetro, tenho lá as minhas conexões, né? Tenho aqui os outros elementos mecânicos que não estão aqui, tenho a ventoinha, né? E aqui tem o dissipador com os transistores. Então, qual que é a ideia? Os transistores ficam assentados numa parte plana e fechada aqui. A minha ideia é fazer um fechamento aqui e que com a ação da ventoinha eu entre com ar frio aqui por trás, né, já pegando um pouco do calor do dissipador e passe o ar aqui por cima. Então essa circulação aqui vai me permitir refrigerar bem o meu dissipador. Né? Então essa é uma maneira que eu encontrei aí de fazer uma carga um pouco mais compacta, né, tá? Mais fechada, sem muitos elementos aparentes e com uma dissipação razoável de calor. Colocando aqui uma ventoinha de computador, ventoinha de fonte de computador. Né? Senhores, na lista de componentes está lá os componentes que são utilizados na
fonte, lógico que dependendo do que você for procurar, você pode variar aqui valor de diodo, transistor, desde que esteja aí dentro dos dimensionamentos, né? Pode aí ajustar aqui. Muito bem. Montagem. Olha lá. Montagem sem caixa inicialmente. Então eu tenho aqui o dissipador, os elementos montados no dissipador, né? Tenho aqui os conectores de potência, o meu potenciômetro e o meu ventilador fusível aqui. Vamos ver em detalhes. Olha lá. Então, a parte de proteção, o fusível. Né? Aqui, conexão de entrada. Aqui, meu elemento de controle, meu potenciômetro de fio. Notem que é um potenciômetro de fio de 5 watts, não é potenciômetro comum de trilha de carbono. Né? O meu ventilador, né, para minha ventilação. Aqui, montado no dissipador, está o diodo, né, proteção de inversão. Tá? É um diodo com cátodo comum e 2 anodos. Né? Estão aqui o conjunto de resistores para equalização de corrente. Né? E, finalmente, montado aqui do ladinho, né, o meu pré-amplificador. Notem, todo mundo montado num elemento só de dissipação de calor. Tá? Visto pelo outro lado, o que eu tenho? Tenho lá os meus transistores, eu só inverti aqui a foto, os meus transistores, né, a parte de potência, vista pelo outro lado do dissipador, e o ventilador. Né? Então, aqui uma capa que eu montei para colocar a ventoinha, né, o ventilador. Isso aqui já está pré-montado na caixa, né, olha aqui, pré-montado. A hora que eu fecho a caixa, a ventoinha ela faz o que? Ela draga ar aqui de baixo e joga para cima. Como a caixa vai estar fechada, o ar vai entrar por aqui e sair por aqui. Já testei, funcionou razoavelmente bem, ensaiei durante um tempo razoável, uma meia hora com uma potência razoável. Funcionou bem, esquenta, mas dentro dos parâmetros. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso no microlab. Está aqui a carga resistiva que eu tinha antes, né, continuo com ela, ela é sempre útil, e aqui a carga ativa, né, já aí com os valores, né, 200 watts, 15 volts e 15 amperes. Né, então, tenho ela ali, daqui a pouquinho vamos dar uma olhada nela no microlab. Então, senhores, vamos lá para o microlab dar uma olhadinha como opera a nossa carga ativa, ok? Que é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau por enquanto. Daqui a pouco estou no microlab. Olá, caro amigo, tudo bem? Estamos aqui no microlab, né? Vamos fazer agora um ensaio da nossa carga ativa, né? Então, olha lá, temos aí a nossa carga ativa. Né? Então, olha lá, medição de corrente, vai ser no multímetro amarelo aqui. Né? Medição de tensão vai ser no multímetro azul. Então, tenho aí a tensão e a corrente. Tá? Tenho aqui a carga, né? O botão para me variar a intensidade de corrente drenada, a ligação da parte positiva, a ligação da parte negativa. Né? Tenho lá a entrada de corrente, monitoração de tensão. E vou começar a aumentar aqui a corrente. Né? Então, olha lá, vou chegar mais ou menos aí a meio ampere. Né? Então, meio ampere, note que a tensão da fonte cai, porque eu tenho uma associação de fontes aqui. Né? Tenho que fazer uma equalização de corrente entre elas. Né? Eu não consigo chegar a 15 amperes, chegar a uma corrente um pouco menor. Né? Olha lá, já chegamos aqui a em torno aí de 1 ampere. Né? Então, note que a tensão da fonte cai, mas o importante é que a carga consiga aí drenar a corrente necessária. Vamos chegar ali a 2 amperes, olha lá. Já estamos em torno de 2 amperes, né? Alguns ajustes são necessários. Tem os partezinhos no vídeo, né? Vamos para 3 amperes agora. Né? Vamos para 4 amperes, já chegaremos aí a 4 amperes, olha lá. 4 amperes, muito bem, vou continuar aumentando a corrente, né? aumentando. Vamos chegar a 5 amperes, 6, né? Então olha lá, 5 amperes, né? Aí já tem um pulo aí para quase 6 amperes, né? Tive que fazer alguns ajustes, né? Então, olha lá, drenando agora 7 amperes, né? Vamos chegar a 8 amperes, atenção, olha lá, 8 amperes, né? Mais alguns ajustes, né? Então, vamos lá, olha aí, ó. Ajustando aí, baixei um pouquinho, vamos lá, vamos para 9 amperes agora, né? Então,
Olha aí, 9 amperes, né? Estamos drenando 9 amperes, vamos para 10 amperes. Estamos chegando em 10 amperes, olha aí, drenando 10 amperes, mais alguns ajustes, né? Tá, vamos lá para 11 amperes. Atenção, 11 amperes, aí 11 amperes. Mais alguns ajustes e vamos para o limite que eu consigo nessa fonte, né? Esse conjunto de fontes, 12 amperes, né? Os ajustes aí. Estou aí drenando, né? 12 amperes de corrente, ou quase isso, né? São os ajustes ali. Tá? Então a carga ativa funciona bem, ela é bem variável, né? Notem que a tensão da fonte caiu bastante, né? O limite aí é 12 amperes, né? Então eu tenho aí, ó, a fonte chegou a 14,44 volts para me dar os 12 amperes, levando em consideração a queda dos resistores de equalização, não da carga e sim da fonte, né? Olha, eu vou subir novamente a corrente, né? Então vocês veem que a tensão cai aí, mas é normal nesse tipo de ensaio, né? Esse tipo de arranjo. Tá? Então eu tenho uma carga ativa aí que chega aí, ó, deve chegar lá aos 15 amperes, com certeza. É que a minha fonte só me entrega aí até 12, eu não quero forçar. Então, senhores, basicamente foi isso aí, o nosso ensaio da nossa carga ativa, né? Que é o professor Vando se despedindo. Tchau, tchau, até a próxima aula, ok?